3, 2, 1. Vocês já estão cansados dos 3, 2, 1, né, gente? Mas é sempre assim, só para ver se está dando certo ou não. Aí a gente vai andando, ok? Claro, Exu, quinta-feira, Santa Quinta-feira, dia de Oxóssi, mas eu sempre saúdo Exu, porque é quem abre nossos caminhos, quem dá essa coisa da fala. Vocês acham que eu falo à toa assim tanto? Não, Exu está aqui buzinando no meu ouvido também, querendo que eu leve mensagens para vocês, e mensagens boas, mensagens de política. E hoje, política na veia. Tenho o prazer de conversar hoje com uma figura, para muitos, icônica, para outros que me mandaram mensagem dizendo assim, Paulo, o quê? O Paulo França? Não, foi que não, bicho. Esse homem estava aqui com o doutor Blumenau, quando ele chegou, já estava ajudando nas obras de Blumenau. E o Alexandre Gonçalves estava cobrindo a reportagem da chegada do Dr. Blumenau e as obras que estavam sendo feitas. Então, Exatamente. conversar com o Paulo França é conversar sobre história de Blumenau também. Seja muito bem-vindo, Paulo França. Muito obrigado por estar presente aqui no Resenha de Preto, no Informe Blumenau. Muito obrigado, Marco. É um prazer estar conversando contigo, estar participando da resenha, né, fazendo essa conversa gratificante, essa conversa empolgante dos temas que vão ser postos, né? Tu começou com o tema político, e eu acho que a questão da política, na questão ciência política, na questão de construção, é a solução de todas as demandas que nós temos necessidade. E esse debate que tu apresenta, ele é fundamental para que a gente passe a limpo todas essas situações. E estamos aqui à disposição para, junto contigo, conversar, junto com todos os que eventualmente participariam junto, também para debater sobre as nossas situações do município de Blumenau. Beleza, já vou dando boa noite para a dona da pensão, que ela já deu boa noite ali, eu já tenho que dar boa noite para a dona da pensão. Daqui a pouco põe o Joãozinho para dormir. Miss Lene, boa noite, profissional de alto gabarito e orgulho do MDB. Nós já vamos falar disso, Miss Lene. Entrou, curtiu, compartilhou. Dá uma moral pro Preto aqui, compartilha para mais gente poder assistir a resenha e também interagir com os outros conteúdos do nosso Informe Blumenau. Quem é o Paulo França, a pessoa física? Quem é o Paulo França? Marco, o Paulo França é um engenheiro, né? Sou natural de Curitiba, né? Escolhi por Blumenau para morar, moro em Blumenau desde 1973, né? Já tive em algumas oportunidades em Florianópolis, representando a nossa cidade, em diversas oportunidades, 4, 5 vezes, mas sempre baseado em Blumenau, nunca me afastei de Blumenau. Blumenau é a cidade que eu escolhi para viver, para ter a minha família, minhas filhas, meus netos, né? Então essa minha ligação com Blumenau ela é muito sólida, né? Então esse é o meu perfil. Sou engenheiro de formação, sou formado aqui na FURB, né? Tive a oportunidade de atuar em diversas frentes no município de Blumenau, governo do estado, também no governo federal, Eletrosul, né? Então, nas mais variadas atividades, tenho também a minha linha na iniciativa privada, né? Com empreendimentos que a gente tem dado continuidade aí ao longo desses 20 e poucos anos, que permitem a gente participar também dessas demandas públicas e esses desafios importantes. Eu acho que a gente tem que dar a contribuição, tem que participar, tem que fazer o debate para que a gente consiga, assim, ir transformando cada vez mais a nossa sociedade, a nossa cidade, principalmente. Coisa boa, coisa boa. Boa noite, Colofé, meu pai Marcelo. Gilmar Pereira, boa noite. A produção está ali só de olho. Boa noite para a produção, meu Fernando Krieger, meu bruxo. A ideia da conversa hoje, pessoal, é a gente discutir política, não politicagem. E é algo muito importante nos dias de hoje. Discutir questões étnicas raciais, eu tenho muita fé
de que a gente vai dar um passo à frente em questões de educação, de saúde, de trabalho, em benefício do povo preto, em benefício do povo de Blumenau, se a política for bem feita, né? Essa figura que está aqui hoje no Resenha comigo, ele, para mim, ele representa muito o que é fazer política em Blumenau. E aí eu te pergunto, Paulo, como é que é fazer política nos dias de hoje e a importância dessa política para a cidade? Marco, a política cada vez ela mostra que ela é muito importante, né? Ela hoje está muito desgastada em função de uma visão, né, diferente que a sociedade está tendo com relação a alguns procedimentos, a alguns encaminhamentos e algumas formas. Mas a política ela é a solução, né, de toda a construção até cultural da nossa sociedade. Né? Então, mas com princípios, com conceitos, com avaliações, com todos os critérios que são necessários para que a gente tenha a participação do maior número de pessoas tenham oportunidade de participar e de entender exatamente, né, o conceito da ciência política. Né? O conceito da ciência política. Ele é fundamental. Então, eu tenho a minha história, toda a minha história dentro do MDB, né? É o único partido que eu participei, né? Então, sou filiado do MDB desde início da década de 80, né? Passando por bons momentos, passando por momentos difíceis, né? A nossa construção em Blumenau, historicamente, nós temos uma base sólida, no Estado nós temos uma base sólida, temos uma base desgastada em Brasília, mas tudo isso faz parte da questão política. Então, assim, nós temos que acompanhar, nós temos que debater, nós temos que colocar todos os temas, todos os pontos, todas as demandas, os planejamentos, as bandeiras defendidas pelos partidos para que a sociedade faça esse debate, que hoje está faltando. Hoje, na realidade, com a questão de rede social, a gente tem posição, a gente dá o joinha antes de ter até conhecimento sobre o assunto, né? Então, essa questão e essas demandas é que são necessárias para que a gente consiga evoluir dentro de todas as avaliações e consigamos, vamos dizer assim, trazer para políticas pessoas com caráter, com postura, com conhecimento, com conteúdo, né, cada vez mais necessários para que a gente supere os desafios que são cada vez maiores. Né? Nossa questão de economia, a nossa questão, por exemplo, hoje, esse momento da pandemia que nós estamos passando, né, é um momento de fazer uma reflexão, de analisar, assim, de rever todos os conceitos e os encaminhamentos políticos, eles ficam muito evidentes, assim, as diferenças dentro da nossa sociedade, muito clara, né? Esse momento aí, nós estamos aí quase completando um ano dessa pandemia, né? E essa situação, ela está evidenciando. O que é que nós precisamos fazer agora? Nós precisamos nos organizar e ter força para fazer as adequações e as mudanças necessárias para resolver todas essas nuances que apareceram e que tivemos oportunidade de visualizar, esses números todos que estavam escondidos dentro do contexto todo de pessoas, né, que têm necessidade, de pessoas que os números são completamente diferentes dos números que eram divulgados historicamente, né? Então, aí nós estamos aí nesse auxílio emergencial e nós vimos aí uma necessidade de apoio, de busca de pessoas que não têm uma fonte de recurso para conseguir sobreviver. Então, esses momentos é que a gente tem que participar, olhar, debater, fazer as sugestões e as propostas, e ali é que entra o conceito principal, o foco principal da política e da relação entre o político, o gestor e a sociedade. O Miguel Ângelo Soares te dá uma boa noite, ao amigo Paulo França. O Marcos Antônio, meu xará, o meu xará ali, sem S, tá? Ele é dois, eu sou um só. O meu é Marco Antônio. Ele é Marcos Antônio. Prazer, Marcos. Ele coloca que caráter e postura é primordial na política.
aonde é que esse político falta? Onde é que dá pane? Onde é que o cimento estraga ali nesse político para fazer com que a população desacredite dessa forma, Paulo? Marco, tu olha, eu quero mandar um abraço para o Miguel Soar, que é um amigo aí de longa data, companheiro de grandes lutas, desafios, né? Mas, Marco, na realidade, assim, é que o conceito da política, a hora que a gente começa a fazer o debate, a construir esse processo, e aí, vamos dizer assim, algumas questões que elas são de caráter, que elas são obrigatórias, e que tu tem que apresentar elas como diferencial, né? Por exemplo, eu sou trabalhador, eu sou honesto, eu sou, assim, isso são condições, né? Isso não pode ser proposta, isso não pode ser nada, isso é obrigação, né? Então, é o que eu sempre digo, quando assim, a hora que a gente discute a questão política, né? A hora que a gente discute a participação dentro de governo, a questão técnica, a questão profissional, ela é obrigação. O diferencial que essa pessoa oferece e que ela pode participar é a demanda e o conhecimento político, que aí vem do relacionamento, vem da vontade, vem do estudo, vem da busca, né? Então, essa dificuldade que a gente tem, né, da questão de ficar toda hora tendo que comprovar, assim, mas o meu governo é honesto, mas eu sou honesto, mas, sabe? Isso é obrigação, isso, assim, essa condição ela não pode ser o diferencial, né? Sabe? No meu governo não tem corrupção, sabe? Não, mas isso é condição, sabe? Então, essa avaliação é que necessariamente nós temos que fazer para que a gente consiga avançar no processo todo dos debates e na questão de gestão que a gente realmente precisa avançar. Inclusive o Eduardo, eu não sei se tu deu um jeito ali, avisou a galera só para os amigos entrar e elogiar, mas tá bacana aqui. Mas eu vou cutucar o Paulo, mesmo que o Eduardo coloque excelente gestor, né? Eu vou mandar um beijo aqui para o meu amigo de São Paulo, o Osni Silva, o Leandro Índio. Boa noite, Marco, o secretário Paulo França. A Andréia Santos fala que você tem razão. E aí, entrando nessa linha de raciocínio que tu colocou, que não basta ser honesto, não basta parecer honesto, tem que apresentar ser honesto, né? Tem uma frase que ele coloca, eu não vou conseguir falar ela agora, não basta parecer, tem que ser, né? Honesto. Tu acabou de assumir um pepino, né? Assumiu a responsabilidade imensa dentro de uma autarquia que acabou de passar fazer as manchetes dos jornais aqui de Blumenau bombar por conta de denúncias, essa coisa toda. As duas perguntas que eu faço para ti em uma é: como é que o Paulo França, sendo um gestor há tanto tempo, rebate as críticas e muitas vezes infundadas, muitas vezes com base só no achismo, muitas vezes com base no crime de calúnia, porque você que faz uma acusação e calunia uma pessoa, você está cometendo crime. Né? Então, quando você diz que uma pessoa é assim ou assado, você precisa provar. Traga provas para que essa pessoa seja punida. O Paulo, Marco Antônio, eu hoje, quando mandei para todo mundo aqui que a resenha ia ser com o Paulo, mas o Paulo assim, mas o Paulo assado, mas tem prova, tu viu? E aí eu fui dar uma pesquisada, tem muita pedra no seu telhado, mas nunca conseguiram quebrar a vidraça do Paulo, né? Nunca teve uma denúncia oficializada, me corrija se eu estiver errado, você nunca respondeu a um processo, como diz o Ciro Gomes, nunca respondeu o processo nem para ser absolvido, né? Como é que é isso, Paulo? Tanto tempo na gestão e recebendo essas críticas, essa montanha de coisas. Como é que você, Paulo França, dá com isso? Marco, infelizmente essa crítica faz parte do processo, né? Eu acho que a gente tem que ter abertura, né? E esse diálogo e essa conversa, por exemplo, que nós estamos tendo, as informações que você está recebendo, né? Abertura com a própria mídia,
né, de uma forma geral, onde tu recebe as informações, elas servem para balizamento, elas servem para planejamento, elas servem para que a gente organize a ação, né? Tem a demanda pessoal da questão simpatia. Assim, eu não simpatizo com aquela pessoa e não adianta colocar, né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu vivo a política, que eu gosto da política, que eu acho que a política é a solução, né? Então, assim, eu participei da minha vida muito tempo organizando campanhas políticas, né? E em determinado momento busquei uma candidatura, né? Tive um resultado parcial, cheguei a assumir a Assembleia Legislativa durante 6 meses, 7 meses, fiquei como deputado, mas encerrei a minha participação de disputar a eleição. Justamente por essa questão. Os debates e as ações que a gente precisa debater, que a gente precisa discutir, que a gente precisa colocar o dedo na ferida, no momento do debate, isso não acontece, né? E depois, quando assim, acaba o processo eleitoral, né? E aí as situações fluem todas novamente. Vamos discutir a tabela do imposto de renda. Mas no momento eleitoral esse assunto não foi debatido, não foi discutido, né? Só para citar um exemplo, né? Então, assim, essa parte do debate, da integração, então, eu não tenho problema, eu sei que, assim, eu tenho um número muito grande de amigos, né? Eu tenho um grupo, assim, de pessoas grande que, assim, simpatiza com a minha forma de trabalhar. Eu sei também que tem pessoas que não gostam da minha forma de trabalhar. Eu trabalho, assim, com uma visão muito clara na busca de resultado, né? Assim, de uma forma muito prática. Então, para te responder com relação à questão de demandas judiciais, etc, 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 felizmente, tá? Eu nunca tive, né? Então, assim, tem assim, discussões, debates, encaminhamentos, discussões sobre questionamento, posicionamentos, né? Demandas de justificativas, de informações com Ministério Público, Tribunal de Contas, Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, enfim. Mas eu posso te dizer assim, respondi pela Secretaria de Infraestrutura do Estado e pelo DEINFRA, num momento muito crítico com relação a tirar os nós para a conclusão da restauração da ponte Hercílio Luz. Houve uma CPI, né? A CPI ela foi debatida de cabo a rabo, né? Não teve uma citação com relação ao período que eu passei à frente da Secretaria de Infraestrutura, né? Quase 2 anos. Então, assim, mas isso é um esforço, não é pessoal. Isso é um esforço do grupo, isso é esforço das pessoas que nos cercam, que trabalham junto com o mesmo objetivo. E eu tenho muito orgulho disso, né? Por exemplo, quando o prefeito Mário Hildebrand, numa demonstração assim de extrema confiança, né, junto com a Maria Regina, me convidaram para assumir o SAMAI, né, que é uma empresa que estou conhecendo agora, 3 semanas estou lá no SAMAI, me dedicando integralmente para que a gente consiga, né, trazer cada vez mais saneamento para a nossa cidade, água, esgoto, coleta de resíduos, enfim, todo o contexto do SAMAI, sabe? É com muito orgulho que eu recebo, sabe, uma missão desse porte dentro do contexto todo, né? Então, assim, com certeza, vou me dedicar ao máximo para que o resultado seja um resultado positivo para a administração do prefeito Mário, para a administração da vice-prefeita Regina, mas principalmente para a cidade que eu escolhi para morar, para a cidade que, assim, indo, voltando, então saio daqui, vou para a Secretaria de Infraestrutura, voltei, fui para a Eletrosul, voltei, e é aqui que eu vou passear, aqui que eu vou caminhar na Rua 15 com a minha família, que eu vou rever meus amigos. E isso vale muito, né? A hora que tu consegue transitar com a cabeça erguida no meio da nossa comunidade, né? O valor é muito grande com relação ao sentimento de ter passado por esses desafios e poder levar à frente com a mesma linha que a gente iniciou lá 40 e poucos anos atrás. É engraçado quando tu coloca isso, né? Porque tu colocou ali nessa questão da CPI
da ponte Hercílio Luz e teu nome não ter sido citado, mesmo estando, né, tanto tempo ali no meio da obra. E aí um dos comentários aqui da audiência, meu contemporâneo de turma, o Vanderlei, ele faz uma série de questionamentos e tal, mas nunca direto a você, né? Mas sempre dizendo que o fulano, o ciclano, o beltrano. Então, isso vai de encontro, isso vai a um encontro do que tu acabou de colocar. Que os outros respondam, que os outros respondam pelos seus atos, ok. O mais importante é você não passar pelo crivo nem da justiça, né? Passar pelo crivo judicial. Então, isso demonstra que, como o Vanderlei colocou aqui, ele coloca, mas ele foi indicado assim, foi indicado assado, mas os canalhas são os políticos, não o Paulo, né? Então, é quase uma doideira aqui, né? O Júlio César Pereira, grande Paulo França, o Sidney da Boa Noite, não é boa noite mesmo, mas tudo bem, né? O Daniel Ostin, presidente do MDB, parabéns pelo bate-papo e um grande abraço ao amigo Paulo França. O Marcos Antônio, essa audiência linda, e a Daiane, minha linda, grande jornalista do 247, lá de São Paulo, Daiane, ótimo debate. Eu vou colocar isso aqui primeiro. Saneamento é um desafio nacional, ela coloca o saneamento básico. Como tu já tem condição de me dar o que a gente tem de desafios, além, né, da questão administrativa da empresa Samay? Quais são os principais desafios de Blumenau com relação ao saneamento? Sim, Marco, a gente, na realidade, estamos conversando, assim, diariamente, estou fazendo um diagnóstico, então o meu planejamento no Samay, eu me programei para em 60 dias fazer um diagnóstico. E tenho conversado com todos os setores do Samay, as diretorias, gerentes, chefes de serviço e até na ponta, né, para que consiga efetivamente fazer esse diagnóstico. Então, já estamos aí com 3 semanas, então já tive a oportunidade de até já algumas adequações, né, não é só diagnóstico, mas já colocar em prática algumas adequações que julguei necessário, que nós estamos conversando, né, e formalizando na sequência, mas já fazendo alterações importantes. E fazendo, vamos dizer assim, considerações de planejamento, que elas são fundamentais. Então, com a oportunidade de uma reunião ainda essa semana com o prefeito, na prospecção de busca de recursos, né, nós temos uma questão importante na questão de produção de água, né? Então nós precisamos fazer uma revitalização da nossa ETA 2, né? Nós precisamos fazer a questão de captação da nossa ETA 2 para fazer um tratamento. A ETA 2 ela atende 70% do município de Blumenau, da população, né? Então é importante que a gente tenha essa visão dela, do conjunto, com todas essas alternativas. Mas tivemos oportunidade agora, isso já era um processo que já estava correndo, mas concluímos o processo de contratação e temos a empresa que está fazendo o projeto, iniciou agora os trabalhos do projeto de revitalização das 4 estações de tratamento, né? A ETA 2, a ETA 1 aqui do museu, a ETA 3 lá do Garcia e a ETA 4 lá na Vila Itopava. Então, vamos fazer a revitalização de todas elas. Isso faz parte de um programa que nós temos, né? E que temos aí 18 meses para que essas obras estejam prontas. Demos prioridade para a ETA 2, né? E já estamos aí na busca de captação de recursos para isso. O prefeito já autorizou algumas movimentações que já estão sendo feitas em conjunto com a Secretaria de Gestão para que a gente busque esse recurso para a água. Na produção de água, né? Estamos aí na conclusão de mais 2 reservatórios importantes, um no bairro da Fortaleza e um no bairro da Itupavazinha, né? Nossa perspectiva é que mais ou menos em 120 dias a 180, no máximo, esses outros 2 terminais estejam à disposição para atender essa demanda da nossa sociedade. Então, aí falamos de reservação da água e precisamos avançar na questão de redes, né? Estamos trabalhando, concluímos hoje a questão da rua Gustavo Henschel, né? Toda a rede está implantada, faltando a complementação das ligações, né? Na sequência, nós vamos fazer uma rede que já está programada para a próxima semana, lá em cima, na Vila Itopava, no Braço do Sul. Eu vi o nosso amigo Índio,
né, que está aí participando. Então, a semana que vem nós vamos estar trabalhando lá no Braço do Sul, né? Estamos organizando uma rede muito importante, que é a rede da Guilherme Scharf, né? É uma extensão grande que vai colocar uma parte da região norte da cidade que tem uma demanda importante. Estamos ajustando essa situação. Então, assim, falando um pouquinho de água, né? Esgoto, nós temos a questão da concessão, é uma questão que nós temos que trabalhar muito esse contrato de concessão. Nós estamos chegando aí perto de 50% da população atendida com a rede, com o tratamento, mas a gente precisa dar uma qualificada e uma aprimorada na questão de fiscalização, né? Temos ouvido muito e conversado muito com relação a isso, com os próprios servidores do SAMAI, com a própria sociedade, de uma forma geral, que tem alguns questionamentos com relação à questão do esgoto, né? A nossa coleta de resíduos, né? A coleta domiciliar, a coleta seletiva, todo esse tratamento. Então, na realidade, o SAMAI é uma grande empresa de saneamento, né? Que tem um resultado importante para a sociedade. E quanto mais se investe em saneamento, mais se economiza na área da saúde, mais se dá condições e qualidade de vida para a população. Então, assim, não só no centro, mas Blumenau tem uma topografia realmente complexa, né? Então, nós temos que atender as pontas de morro, nós temos que atender todas essas situações, e uma equipe muito boa, são quase 400 servidores, né? Pessoas que se dedicam. Então, o SAMAI funciona 24 horas por dia, né? Então, tratamento e distribuição, manutenção, a questão de esgoto e a coleta de lixo não funciona 24 horas, mas funciona 20 horas por dia. Então, sabe, é uma situação diferenciada de atendimento aí para nossa cidade. Aí a audiência, né, aproveita, né, que já que é o homem que está ali na ponta da lança, né, então o pessoal já está perguntando aqui, pelo amor de Deus, grande Paulo França, dá uma olhadinha, uma analisada no preço da água e do lixo, está muito alto. O secretário, também acho, está mó caro. O Marcos coloca, Marcos, eu vou guardar a tua pergunta para o final, tá? É importante essa discussão que tu traz. Acima, o meu pai Marcelo aqui coloca: existe plano de gerar biogás a partir do esgoto doméstico? Tem condição de ter essa resposta? Do esgoto doméstico, eu desconheço essa situação sendo tratada ali dentro do SAMAI, tá? Então, assim, tem a concessão e o tratamento ali ele é com outra forma, né? Não na forma de gás, tá? Tá. O que existe é na expectativa do resíduo sólido, né? Então, existe uma tratativa de uma utilização, né, para gás, para energia, para esse tipo de formação, mas ainda estamos assim muito longe de alcançarmos essa nossa meta. Existe muito no norte da Europa, né? Mas lá é uma cultura diferente, o lixo é diferente, a seleção do lixo é completamente diferente, né? Então eles conseguem ter, vamos dizer assim, uma qualidade de energia melhor dentro do lixo selecionado para gerar energia. Nós aqui estamos caminhando ainda nesse procedimento, estamos aí iniciando o processo, nós coletamos aí 800 toneladas de lixo, nossa coleta seletiva, né? São 800 toneladas mês. A gente, então, assim, ainda estamos muito iniciando nesse processo. É muito lixo. São 480 toneladas de lixo domiciliar dia, só para te dar uma ideia. Galera, vamos consumir menos, vamos consumir com respeito, vamos pensar no que a gente está fazendo. Bicho, é lixo para dedéu. A Simone Gadotti coloca aqui, né, que ela imagina que o SAMAI seja um grande desafio, já que quase comum muitas trocas de gestão da autarquia nos últimos anos, o que com certeza dificulta um projeto de longo prazo. Podemos esperar a esperança de um trabalho de longo prazo da sua gestão, permanecendo até 2024? Marco, isso a gente não pode responder. Na realidade, vamos assim, a presidência do SAMAI, né, é um cargo de confiança, né? Então, vamos assim, a hora que tu te sujeita ao cargo de confiança, né, tu tá ali hoje e amanhã é o outro dia, né? Mas nós vamos trabalhar com um objetivo muito importante, né?
o objetivo de elaborar um planejamento sólido, sabe, incluindo no orçamento da empresa, tá, todo o planejamento para que a gente consiga cumprir as nossas metas. Tá? A questão de revitalização das estações de tratamento, a questão do avanço em todo o processo de reservação de água, redes, né? O avanço na relação da questão do esgoto sanitário, o avanço principalmente na coleta de resíduos. Então, assim, um planejamento sólido, porque com planejamento sólido, amarrado com contratações, com captações de recursos, para que essas ações elas ocorram, tu pode mudar quantos gestores tu quiser mudar, que com planejamento sólido ele vai fluir. Então, eu espero, né, conseguir concluir, implantar um planejamento desse. Com relação a tempo, com relação a prazo, né, na realidade, eu sou um profissional liberal. Eu não tenho vínculo, não sou servidor vinculado nem à prefeitura, nem ao SAMAI, nem ao governo do estado, né? Então, eu sou um profissional liberal, né? Então, isso, às vezes, a hora que a gente faz essas avaliações também, isso tem que ser considerado, né? Para colocar a participação efetiva dentro do processo na forma de disposição de participar, né? Não na questão de como servidor efetivo. Mas, assim, o objetivo nosso é deixar um planejamento sólido, é deixar uma empresa estruturada para que ela consiga fluir, porque ela tem, né, toda a expertise para que ela seja uma grande empresa de saneamento, não só dentro de Santa Catarina, mas dentro do Brasil. Coisa boa, coisa boa. O Júlio César Pereira, ele coloca aqui uma sugestão: estimular a capacitação dos síndicos, zeladores, administradores de condomínio no processo de reciclagem. Marco, nós vamos ter, assim, tem alguns pontos que nós estamos debatendo, que nós vamos discutir. Eu quero agradecer a sugestão do Júlio, porque ela é importante para que a gente otimize e melhore a qualidade do lixo e consiga realmente separar essa questão do lixo seletivo, do lixo domiciliar. Mas nós temos nos nossos focos de atendimento, né, os postos de atendimento do SAMAI, tem o posto central, ali próximo à prefeitura. Nós temos mais 4 postos espalhados pela cidade, aí nós temos o telefone 115, nós temos o WhatsApp, nós temos e-mail, e nós fazemos uma média de 800 atendimentos dia, para todas as situações, esgoto, lixo, reclamações, sugestões, enfim, né? E nós estamos construindo, junto com o nosso setor de TI e junto com o nosso setor de comunicação, para que a gente, dentro dessas 800 pessoas que mantêm contato diariamente com o SAMAI, é um número importante, né? Que a gente consiga ter essa relação, receber a informação, levar o resultado da informação e traduzir isso nos serviços que nós estamos prestando, né? Dentro disso, entra essa sugestão que o Júlio deu, né? Na parte desse relacionamento, para que a gente consiga otimizar não só a questão do lixo, a questão do esgoto e a questão da água. Aí sim, a gente avança e daqui a pouco a gente pode até conseguir trabalhar a questão de custo. Por enquanto, a questão de custo eu acho que ainda fica longe, porque a gente tem muito para investir nessa construção. O esgoto não chegamos ainda em 50%. Né? O lixo, a gente precisaria otimizar um pouquinho a nossa questão do destino final. Né? Então, tem algumas situações que elas ainda precisam ocorrer. Mas eu acho que é importante que a gente tenha essa relação com a sociedade e que a sociedade saiba efetivamente a atuação do SAMAI para a gente conseguir construir em conjunto. Porque, na realidade, o público é nosso, né? É o condomínio. Então, assim, o prefeito é o grande síndico da cidade. Ele tem que ter condições de ter todas essas informações e utilizar o dinheiro da melhor forma possível. E é isso que a gente espera poder contribuir muito com a gestão do prefeito Mário e com a cidade de Blumenau. Dá para baixar o valor? Dá para baixar o preço? Olha, dá um jeitinho lá? Eu acho que no futuro, Marco, até dá para discutir essa situação. Ainda tem muito investimento pela frente, sabe? Tem necessidade de muito investimento, né? Mas eu imagino, assim, que a hora que se conseguir um equilíbrio e que a gente achar as fontes, que a gente consiga gerar receita
dentro do processo. Então, num futuro, eu vejo condições de discutir exatamente todas essas questões. Olha aí, cadê? É o Francisco? Ah, tá vendo, Francisco? Tem luz no fim do túnel e não é um trem. Já vou pedindo aí, né? Simone, pai Marcelo, a Kátia, que te deu uma boa noite, lhe desejando sucesso, o Marcos Antônio. Não vi vocês compartilhando, não, hein? Compartilha aí. Eu tô vendo se vocês compartilham ou não. Ajuda o preto aí, gente. Paulo, se a gente pensar que tudo isso que tu está colocando é gestão, e partindo do princípio que política e gestão tem tudo a ver, né? Quando a pessoa não está política, ela é política do ponto de vista de vida, né? A gente acorda fazendo política, escolhas, negociação, a negociação com a gente mesmo, né? Quando o despertador bate 5 minutos ali, tu bota soneca, começa a negociação já nos primeiros minutos do dia. Quando a gente Exatamente. pensa num partido como o MDB, né? E para mim o MDB, a Daiane está ali assistindo com a gente. Eu tenho uma história muito grande das antigas com o MDB, do MR8, quando nós militamos juntos e tal. E aí eu pergunto para ti, dentro de um estado, Santa Catarina é um estado dito conservador, né? Raros os momentos, como foi aqui em Blumenau, o PT consegue ganhar a prefeitura numa condição mirabolante, mas ele consegue ganhar, e depois não se deu, né, continuidade a partidos de esquerda assumindo Blumenau. Então, assim, Santa Catarina e Blumenau normalmente são muito ligados a centro e centro-direita. O MDB, né, na minha visão, sempre foi um partido de centro, centro-esquerda, né, dentro do espectro político que todo mundo hoje tem que rotular. Então, se fosse para rotular o MDB, é um partido de centro, centro-esquerda, centro, centro-direita, e aí, se você tiver que achar uma lambança, vai depender de onde esse MDB está. Mas o importante da gente entender é que não tem nenhum lugar do Brasil que não tenha um MDBista, um PMDBista, né, das antigas, ou Santa Catarina ainda é o partido mais importante e mais forte do Estado. Como é para você, sendo um MDBista de longa data, nunca mudou de partido, quase mais de 40 anos militando e trabalhando no MDB, como é que tu vê o MDB, né? E como é que tu vê o MDB hoje, não só em Santa Catarina, mas no Brasil como um todo, e como você se sente um MDBista? Como é que é essa relação tua com o MDB? Na realidade, vamos assim, iniciando por Brasília, né? O MDB raiz, ele perdeu o comando do partido, né? A hora da abertura política, as inserções e as trocas, né, trouxeram pessoas que comandaram o partido, né, historicamente, que não tinham vínculo, né? Haja visto o presidente Sarney, né, que foi presidente da República pelo MDB, mas a sua história nunca teve nada a ver com o MDB, né? E as grandes lideranças hoje de Brasília, né, o histórico é muito pequeno, né? Então, vou dizer assim, pessoas que realmente têm a bandeira, têm a história, Luiz Henrique da Silveira, aí vamos lá em São Paulo, lá, Orestes Quercia, na época, Mário Covas, a origem era o MDB, né? Então, Teotônio Vilela, lá em cima, né? Então, vou dizer assim, e essas pessoas, elas se afastaram. O próprio Blumenau tem uma história muito bonita, gratificante, né? Blumenau teve 5 mandatos de prefeitos do MDB, sabe? Nós temos uma história que nós tivemos 3 deputados estaduais na mesma legislatura do MDB de Blumenau. Tivemos 2 senadores na mesma legislatura, tá, do MDB de Blumenau, senador Lazinho, senador Jason Barreto, e o outro era biônico, né? Então, assim, hoje Blumenau não conseguiu fazer a renovação
dentro do conceito acompanhando a evolução da sociedade e do eleitor. Né? Aí tem uma diferença e um histórico com relação ao ex-governador Luiz Henrique. Né? Era uma pessoa da faixa da geração um pouquinho acima, né, da minha, né? Mas que ele conseguiu ter essa visão, ter essa integração, né, com a modernização da política, com o conceito, né, de traduzir para a sociedade o que a política precisava fazer, que, na minha visão, foi o último grande governo que Santa Catarina teve. E aí, por assim, tu faz a comparação, não em resultado, mas usando, assim, por exemplo, indicadores que podemos pegar, por exemplo, indicadores da área esportiva. Né? Santa Catarina, naquele auge do governo Luiz Henrique, ela teve um time de vôlei que foi 5, 6 vezes campeão brasileiro. Né? Nós tivemos, em algum momento do governo, final do governo Luiz Henrique, início, na sequência aí do governo Raimundo, que ainda vinha na onda de desenvolvimento do Luiz Henrique, nós tivemos 4 clubes na Série A do Campeonato Brasileiro. Hoje não temos nenhum. Nosso time de vôlei hoje, né? Hoje é Blumenau que representa, não tem mais essa história toda. Então, eu uso esse indicador para dizer assim, a economia do Estado estava pulsando e permitia investimentos na área esportiva, na área turística. Nós tivemos um evento mundial de turismo na capital, em Florianópolis. Blumenau, nós tivemos a oportunidade de receber o Encontro Brasil-Alemanha, né, que é da Câmara Industrial Brasil-Alemanha, foi o único encontro fora de uma capital, que é realizado dentro das cidades. Então, assim, é uma visão completamente diferente, que, assim, é com muito orgulho que eu falo essa situação, né, pela questão partidária da pessoa que tinha a visão, que tivemos oportunidade de participar desse movimento e trazer esse resultado para a sociedade. Né? É dessa forma, dessa visão, sabe, que eu tenho da situação. Então, assim, o MDB teve um ponto crítico, mas eu não me envergonho, sabe, dos meus amigos, das pessoas que participaram do processo junto comigo, aqui em Blumenau, na região. Agora há pouco estava o amigo Miguel Soar, que é militante ali no município de Indaial, que é coordenador regional do MDB na região norte ali da nossa cidade. Então, assim, sabe, é um orgulho a gente poder circular, a gente poder olhar, a gente poder ver as realizações e os momentos que a gente teve a oportunidade de passar, adquiriu experiência, né, que hoje pode continuar contribuindo dentro desse momento para trazer resultado para a sociedade. Tu enxerga a luz no fim do túnel, mesmo com tudo isso que está acontecendo? A pandemia, eu costumo dizer o seguinte, a pandemia, ela jogou luz sobre um problema concreto e objetivo, que é uma falácia dizer que Estado mínimo vai funcionar, porque quando o Estado precisou, né, nós tínhamos o SUS, nós tivemos os auxílios emergenciais, as empresas, algumas, conseguiram ter esse auxílio desse Estado, mas até por falta de gestão, e é isso que tu colocou muito, fazer política também é fazer gestão, faltou ao Bolsonaro, ao presidente da República, essa concepção de gestão. Não adianta ele ficar tirando o dele da reta, dizendo que ele não é responsável pelas coisas, porque ele é o presidente da República. Né? Tu vê luz no fim do túnel? Como é que tu enxerga 2022? Marco, realmente a gente precisa avançar nessa situação. Nós precisamos parar de escolher e votar no menos ruim, sabe? Nós precisamos acreditar e permitir abrir, sabe, pessoas dentro do conceito, e aí o debate e a discussão, ela tem que ser mais clara, mais aberta, e ela não pode ser radicalizada do jeito que ele está radicalizado, né? Hoje, ou tu é para cá, ou tu é para lá,
sabe? Então, dependendo do que tu fala, tu é contra ou tu é a favor. Não, isso tá fora. Isso é falta de conteúdo, é falta de conhecimento para poder fazer todos os debates necessários para que a gente consiga avançar. E aí, enquanto a gente ficar escolhendo, eu vou votar aquele lá porque aquele lá vai prejudicar menos o contexto. Assim, a gente está pensando muito pequeno. Então, nós temos que partir para debates, nós temos que partir para discussão, nós temos que partir para formação política, nós temos que formar, sabe, essa base, a juventude, mas não é só a juventude, é a sociedade de uma forma assim, clara, vamos dizer assim, a escolha tem que ser através do debate, tem que ser através de proposta, tem que ser através de situações consistentes, mas com conhecimento. Não adianta chegar e dizer assim, eu vou fazer assim, eu vou fazer assim, eu vou fazer assim. O primeiro ano, né, da gestão, o orçamento é feito e aprovado pelo governo anterior. Então, o primeiro ano tu já levou de carona, porque tu não tem, sabe? Tu vai fazer a gestão do que tem. Tu vai preparar o teu governo no segundo, se tu tiver experiência. Se tu não tiver, tu vai perder o segundo também. E aí nós temos uma outra situação que a gente também não discute, né? Nós estamos iniciando agora o governo. Né? Então, a segunda gestão do prefeito Mário está iniciando agora, primeiro ano, sabe? O ano que vem nós temos eleição. Então, a partir do dia 1º de janeiro, tem uma série de situações que já não pode realizar porque a lei eleitoral proíbe, sabe? A partir da metade do ano para frente, tem mais uma série de situações que já não pode realizar, sabe? Aí nós já vamos para o terceiro ano do governo. Né? Então, um ano sim, um ano não, nós temos eleição. Esse debate tem que ter. Quanto é que custa isso? Sabe? Qual é o custo dessas eleições, né? E qual é o impacto que ela traz para a sociedade se nesse período eleitoral tu tem uma série de ações que tu não consegue desenvolver porque tu fica bloqueado em cima da demanda da lei eleitoral, que ela bloqueia esse tipo de atendimento, a não ser que tu tenha conseguido transformar a ação numa ação contínua, que aí permite que tu faça. Mas como é que tu vai fazer uma contínua se agora é o primeiro ano e o ano que vem já tem eleição? Né? Então, não dá tempo para isso. Então, esses debates e essas discussões é que efetivamente a gente tem que fazer, sabe? Por exemplo, vamos pegar aqui um debate que a gente tem, né? O gasto com a Câmara de Vereadores, sabe? Então, vamos reduzir o número de vereadores, vamos reduzir o número de assessores. O debate tem que ser assim, tem que reduz o orçamento da Câmara. Não tem que reduzir a representatividade, não tem que reduzir quem vai trabalhar para apresentar essa situação. Então, assim, o gasto é muito alto? Então, vamos reduzir o orçamento, tá, do Poder Legislativo. Tá? É X%, vamos fazer X menos alguma coisa. Sabe? E eles vão ter que trabalhar, se organizar com o X menos alguma coisa. Sabe? Entra todo esse debate e essa gestão para que a gente consiga avançar. O Congresso Nacional, ele é muito caro, é muito, sabe? Então vamos reduzir, sabe? Reduz o orçamento, reduz o repasse do recurso e deixa aquela estrutura para produzir, se é que produz, né? Com aquelas reuniões terça, quarta e quinta, né? Com, sei lá, 60 dias de férias por ano e essas demandas todas, que no momento da discussão a gente não faz, que é o momento da eleição, né? Para que efetivamente a gente avance nas mudanças. Então, vou dizer assim, os desafios estão postos, né? A gente precisaria de mais conteúdo na hora da discussão dos processos eleitorais, né? Eu sou favorável... Se discute pouca política, é fato, se discute pouca política durante a campanha eleitoral e se fica muito nessa coisa da personificação, né? Exatamente. Eu, por exemplo, eu acho que, vamos assim, o programa eleitoral, esse que é colocado na televisão, ele devia, para tu conseguir avaliar o candidato, né, para ver o conteúdo que ele tem, né, ele devia ser ao vivo e sorteado o tema lá na hora de falar. Qual é a tua proposta de saúde? Aí chega lá e vai discorrer sobre a saúde. Sabe? Aí entra outro candidato, aí acabou o teu tempo, agora vem outro candidato. Sorteia aqui, qual é a tua... o meu é a área social. Qual é o teu programa da área social? Sabe? Vou fazer assim, 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 assim. Como é que vai fazer? Sabe? Com recurso da onde? Que aí a gente fica vendo coisas absurdas, né? Eu vou enxugar
50% do governo, vou tirar 50% das secretarias. Pode tirar. O servidor efetivo, ele está ali, ele não vai sair. Ele é estável, sabe? Não adianta tirar a secretaria para cá se sabe? Então, essa discussão e esse debate, a gente precisaria ter conteúdo maior para conseguir fazer o debate, para conseguir fazer a discussão e abrir com clareza para a sociedade poder escolher, né? O gestor, etc. Eu acho que na última eleição a gente teve uma discussão ampla, boa, né? Que o eleitor se posicionou claro com relação ao processo, uma eleição aí com um número significativo de candidatos, né? Mas eu acho que tem que ser mais aberto o debate para que o candidato consiga mostrar o seu conteúdo. Uhum. O Neumar, nós estamos chegando quase no final, tá, gente? Calma. O Neumar, meu bruxo, meu companheiro de Comissão de Direitos Humanos da OAB, grande professor Neumar, ele pergunta se há algum projeto e parceria com o governo federal. Tem alguma coisa nesse sentido? Bom, na realidade, nós vamos fazer... Estamos falando do SAMAI. Em termos de SAMAI. Então, vamos assim, o que é que nós temos? Nós tivemos agora a sanção do marco regulatório do saneamento, né? Então, nós estamos agora nos organizando, isso abre uma série de situações, né? De enquadramento do município de Blumenau, Porto de Blumenau, e também abre linhas, né? Que a gente pode buscar e pode fazer captação de recursos para mais diversas fontes, para reequipar, para melhorar. Assim, nós temos que ter um avanço tecnológico muito grande na questão do SAMAI, de otimização, de pesquisas, enfim, esse contexto todo. Isso existem ações do governo, mas a grande maioria dessas ações são através de financiamento, né? Não participação efetiva do governo federal distribuindo recursos além do que eles fazem na educação, na saúde, enfim, dentro desse contexto. Então, vamos assim, na área de saneamento, né, abriram essas possibilidades, né? Então, a gente está começando essa gestão para ver exatamente onde é que a gente consegue avançar nessa captação dentro das demandas que temos necessidade dentro do SAMAI. Não só dentro do SAMAI, aí a gente tem que avançar, nós estamos falando de política, né? A representatividade política nossa, para resolver a nossa demanda, eu acho que a mais importante que nós temos na nossa região, que é a BR-470, que ela é o foco do desenvolvimento, da segurança. Nós perdemos aí 120 pessoas por ano, né? Aqui no nosso trecho da BR-470, é a rodovia economicamente mais importante para o governo do estado, mas ela é federal. Mas para o governo federal, ela não é importante, porque ela só corta transversalmente o nosso estado, né? Então, o conceito que o Ministério dos Transportes olha e analisa a economia, né, é a economia da commodity, a economia de grãos, né, de milho, de ferro, de soja, né? E a nossa é uma economia de alto valor agregado, né? Então, assim, nós vamos pegar lá o frango, o suíno, né, que, vamos assim, tu agrega valor e transporta ele por essa nossa rodovia para chegar nos nossos portos, né? Então, com toda essa dificuldade que a gente tem, Santa Catarina é a sexta economia do país. Tu imagina se nós tivéssemos aqui uma ferrovia cortando o estado, uma pista dupla cortando o estado para abastecer nossos 4 portos e fazer a nossa economia girar, né? Mas o contexto, aí entra representatividade, aí entra debate, aí entra, né, esse conhecimento todo para a gente avançar. Perdemos já tivemos a oportunidade de ter tido uma concessão na BR-470, agora, semana passada, retrasada, tivemos mais uma informação de que outro processo de concessão que estava adiantado, ele foi também deixado de lado, né? Então, vamos assim, isso também é política, né? E aí, na política, nós estamos perdendo aí essa oportunidade, nós estamos ficando longe do foco do desenvolvimento e a cidade sofre economicamente porque todo mundo precisa de infraestrutura, né? E a proximidade com o litoral, com as pistas duplicadas, com aeroportos e com portos, levam essa situação. Então, Marco, dentro desse contexto, tudo é política e a nossa relação. Blumenau,
governo do Estado, governo federal, mas não é relação prefeito-governador, é sociedade, né? Com toda a sua Institucional. representação. Exatamente, institucional. Então, nós temos que avaliar, assim, nós ficamos muito prejudicados na última eleição com relação à representatividade federal, né? Nós ficamos sem deputado federal, né? Então, assim, essas avaliações todas é que nós temos que fazer no nosso debate político, para que a gente realmente consiga traduzir isso em resultado do nosso imposto, porque o nosso imposto continua indo, né? E o retorno dele é que é sofrido sem representatividade. Avancei e falei demais, né? Não, fica tranquilo. O Carlos eu vou chamar só de Carlos. Ainda bem que tu já tem o seu candidato a presidente. Eu não tenho ainda. Não vai ser o Bolsonaro, mas eu não tenho. Então, que bom que tu já escolheu. Com relação à CPI, eu vou conversar também. Nós teremos programas com os vereadores. Então, essa questão da CPI da SAMAI, se tiver, quem responde são os vereadores de Blumenau. A Simone achou sensacional a sua ideia do programa eleitoral, né? E isso só poderia acontecer dentro de uma reforma política, mas como os lobos estão dentro do galinheiro, não sei se eles vão ter esse ânimo para fazer a tal da reforma política que a gente precisa. Certo. O Carlos coloca que Santa Catarina é o estado mais caro, é o estado mais caro em relação a impostos. Pode ser que sim, pode ser que não, mas no âmbito geral, Carlos, é isso que o Paulo colocou. Eu acho que nós pagamos impostos demais e a gente tem retribuição de menos, né? E aí, o seu candidato a presidente da República em 2022 quer colocar na conta dos estados, por exemplo, com relação ao ICMS, uma responsabilidade que é do governo federal, que é a redução da gasolina que a Petrobras produz. Então, a gente precisa fazer política, rapaziada. A gente precisa entender como funciona também a organização. O deputado Ivan, na semana passada, na conversa com a gente, na resenha da semana passada, ele falou isso. Nós não temos representatividade federal. E aí? Né? Quem é que responde pela gente, né? Lá em Brasília? Quem é que coloca as demandas por Santa Catarina? Então, vamos pensar um pouco, pessoal, principalmente os políticos também, né? Porque talvez tenha sido um erro estratégico também de muitos dos nossos políticos de ter embarcado em várias candidaturas a governador e vice-governador, senador. Eu acho que houve um erro estratégico nosso aqui, eu digo nosso porque nós estamos aqui todos no mesmo barco em Blumenau. Houve um erro estratégico quando todo mundo foi tudo para o time principal e esqueceu de guardar a zaga. Então, o pessoal deu uma vacilada aí bonita. Mas aí, né, Marco, é isso que eu digo. A sociedade ela tem que participar dessa discussão. Porque a hora que nós enxergamos o caminho que estava sendo traçado, né, ninguém fez conta de que poderia ficar sem representatividade. Né? Todo mundo olhou assim, um vai nos representar. Né? E esquecemos de olhar a zebra. Né? E foi o que aconteceu. Né? Então, essa avaliação do contexto, ela tem que ser o debate além exclusivamente do político. Ela tem que ser da sociedade. As nossas entidades têm que participar, representativas de classe. Né? Esse debate todo ele tem, porque a gente tem que olhar a cidade com outra responsabilidade que não exclusivamente o projeto político de A, B ou C. Né? Então, esse contexto. Né? Então, hoje nós fizemos um encaminhamento, né? E não temos representatividade federal. Né? Qual é a importância da representatividade federal? É fundamental. Nós estamos sentindo na pele. Uhum. Né? Nós tivemos lá fazendo uma conversa com o ex-senador Dalírio. Né? O ex-senador Dalírio, em 3 anos e meio que ele ficou no mandato, ele aportou 70 milhões de reais em Blumenau. Sabe? E agora? Agora temos que buscar. Então, é o trabalho que o prefeito tem feito, que ele está correndo e que tem só que, infelizmente, sem representatividade.
Por último, e não menos importante, o Marcos tinha colocado que a grande pergunta, a grande pergunta política e religião não se mistura. Não, teoricamente. A realidade de Blumenau hoje na política não parece ser um Estado laico. Como é que tu enxerga essa relação religião e política, Paulo? Como é que você, Paulo, trabalha isso e como é que tu vê essa relação? Porque, né, a gente tem hoje bancada da bala, bancada da Bíblia, bancada de, sabe? Então, assim, até que ponto esse Estado é tão laico a ponto de não interferir na política ou vice-versa? Na realidade, vamos dizer assim, a formação e o respeito a cada uma das estruturas. Como tem que ter dentro da política o respeito às propostas, às candidaturas e aos partidos, dentro da questão religião, ela tem que ocorrer da mesma forma. Né? Então, essa visão ela tem que ter, só que o momento que a gente está vivendo, que é o momento da rede social, muito superficial, onde a gente não se aprofunda, e assim é só no conteúdo, com pouco conteúdo, e tu já vai, vamos dizer assim, transformando a pessoa e carimbando a pessoa com rótulo, vai rotulando a pessoa, né? Isso não é producente. Né? Então, vamos dizer assim, nós precisamos ter as condições de fazer as avaliações, cada um tem o seu direito, né? E tem que buscar os seus espaços. Né? Então, assim, dentro das estruturas partidárias, né? Tem que ocorrer o respeito com os partidos, tem que ocorrer a integração entre todas as religiões existentes, com o respeito devido que tem que existir. Né? Isso vem da formação. Né? Nós precisamos ter isso de todas as formas, né? Que é a questão social que nós temos que colocar da relação e da convivência, sabe? Que é a discussão e os debates. Aí a gente vai entrar naquelas questões, por exemplo, de cota. Daqui a pouco nós vamos ter cota para a religião. Né? Então, assim, não, nós temos que realmente o respeito com o próximo e com a ideologia e com o pensamento e com a ação e atuação dessa pessoa. Ela tem que ser respeitada. Tu tem que ouvir, tu tem que interagir. Tu pode não concordar. Aí tu não concorda e tudo bem, tu não concorda. Né? Mas com o direito da fala, com o respeito que é importante que se tenha, para que todo mundo tenha a sua convivência, para que todo mundo participe da sociedade da forma que acha que deve participar. A minha opinião, tá, Marcos? E isso é por isso que isso é uma resenha, porque a gente mete tudo no meio aqui, faz um balaio. O mote do Resenha de Preto é isso. Política, religião e futebol a gente discute e discute muito. E discute respeitando o próximo. Exatamente. Então, até para a gente utilizar a fé em converter em votos, usar o púlpito como palanque. Mas é mais ou menos isso que o Paulo colocou, Marcos. Tem que haver um limite também social, também de educação. Eu vou bater nessa tecla para o resto da minha vida. Exatamente. Que racismo, machismo, homofobia, você se discute na escola, você ensina, você Exato. trata na educação, você precisa educar essa sociedade, sabe? Então, assim, exatamente. É importante você ter a sua religião, a gente não pode negar, nós somos um país cristão, e dentro desse país cristão tem as ramificações do cristianismo, tem a questão dos evangélicos. Eu, como advogado criminalista, vejo a importância das igrejas evangélicas dentro dos presídios. É um trabalho imenso. Infelizmente, e aí indo ao encontro do que o Paulo colocou, infelizmente se usa o púlpito para eleger. Exato. E aí a força desse púlpito é muito grande, né? Mas se você tem um fiel que está educado, que recebe uma educação, que ele tem essa base, tu vai conseguir fazer a distinção do Estado laico para a política. Acho que isso é importante a gente ter muito, muito escuro na nossa cabeça
de que uma população educada, a gente consegue evoluir muito bastante, é ótimo. Não é por culpa da IPA que eu falei isso não, tá? É porque eu me enrolei todo. O Carlos coloca ali que Blumenau precisa atualizar, fazer uma gestão aberta, sem burocracia, para fazer investimento. Também concordamos. E o Roberto Pereira coloca que grande Paulo, excelente engenheiro e gestor público. Com esse elogio, né, do Roberto, eu quero te agradecer muito, Paulo França, né, a oportunidade que tu me deu de conversar contigo, fazer essa resenha. O pessoal me perguntou que eu estou bebendo, é IPA. Eu sempre tomo umazinha para dar uma fluída na conversa. Eu quero te agradecer muito a oportunidade de a gente ter conversado. A gente já teve em outras oportunidades pela rua aí, conversando sobre política, mas para mim foi muito importante ter essa resenha contigo, e a partir de ti nós vamos abrir um novo leque também no Resenha de Preto, porque é importante discutir as questões étnicas, raciais, ter um preto falando sobre política com um canal no Informe Blumenau, mas também falando com figuras importantes da política blumenauense, mesmo ela sendo branca, como o Paulo é, não impede em nada a gente avançar na discussão. Porque dentro da política, dentro da gestão pública, eu posso contar com o Paulo, que é um homem branco, hétero, vô de família, pai de família, mas que tem uma visão de sociedade que me contempla. E é por isso que eu conversei com ele, e é por isso que eu converso, que eu te agradeço muito, Paulo, pela oportunidade da gente ter conversado hoje aqui, ter feito essa resenha. Tu não tomou nenhuma, eu tomei por nós dois, então a gente vai seguir o barco. Muito obrigado, Paulo. Eu que quero agradecer, Marco, a oportunidade da gente poder conversar, realmente uma conversa muito agradável, muito importante. Os pontos que a gente conversou, eles são fundamentais. Eu fiquei muito satisfeito de poder ter participado, de novamente mais um contato contigo. Espero que a gente se encontre para tomar um café e avançar nas nossas conversas. Não vem com essa conversa, não, porque teve um monte de gente que falou que tu é bom de churrasco e de cerveja. Não vem com café, não. Pode ser, pode ser. É isso aí. Vamos tomar um café, vamos tomar uma cerveja e vamos fazer um churrasquinho. Sabe? Também faz parte. Também faz parte. Mas eu quero, Marta, agradecer realmente, sabe, a oportunidade da conversa. Eu acho que a conversa foi muito boa, sabe, muito construtiva, e a gente teve condições de focar e de tocar em diversos assuntos. Né? Quero mandar um abraço para o Alexandre Gonçalves, né, que deve estar aí nos ouvindo, relembrando a cobertura que ele fez lá quando cheguei com o Dr. Blumenau. Né? Ele também devia estar chegando aqui e fez essa cobertura. Tá? Obrigado, um abraço. Obrigado, Paulo. Obrigado a todo mundo, rapaziadas, mulheres, todos que participaram do resenha. Muito obrigado. Quinta-feira que vem tem mais, viu? E quinta-feira que vem vai ser bom. Aguarda aí para tu ver que vai ser bom. Axé para quem é de axé, amém para quem é de amém, shalom, até mais, boa noite, bons sonhos. E como eu ouvi na guarda do Embaú esses dias, muita gratiluz e nos vemos pelos sonhos. Eu adorei essa mensagem, então fica essa mensagem para todo mundo. Obrigado, Paulo. Boa noite a todos. Valeu! Joia, abraço.